mais ou menos no fim de junho, essa moça que tinha sido vítima de estupro de um motorista de 99 Pop nos procurou, como jornalistas do Jornal O Povo, repórteres do Jornal O Povo, para contar essa história. O que ela queria? Ela já tinha levado o caso para a polícia, já tinha feito um BO, o inquérito já estava aberto, mas ela estava sentindo resistência da 99 Pop no fornecimento de dados. A gente, a partir daí, descobriu que estava sendo tocada uma investigação no Departamento de Inteligência da Polícia Civil aqui do Ceará e também no 15º, né, distrito policial ali da Aldeota e da cidade 2000. E a gente foi conversando com os delegados, com os escrivãos inspetores, e a gente foi recebendo informações com relação a uma grande investigação desse caso, ou seja, não tinha sido apenas o caso isolado dessa vítima que nos procurou, mas sim uma série de episódios de violência sexual envolvendo o uso de aplicativos de transporte, e aí foi né? A gente foi puxando um fio de uma teia aí que foi se desenrolando e acabou sendo todo esse caso que vocês viram aí, né? A gente já tem pelo menos até agora aí mais de 4 casos, depois que saiu a reportagem, várias outras pessoas foram procurando. Na verdade, a gente começou com a denúncia dessa primeira menina. A gente começou a trabalhar com ela, a gente não imaginava que teria outras coisas. Foi o ponto de partida, a gente ouviu o depoimento dela, conversou com ela, uma longa conversa, ela contou tudo que tinha acontecido. E a gente começou a investigar na área, no bairro, conversar com vizinhos, com seguranças. Aí, como o Maza falou, a gente foi nessas delegacias que cobrem a região e aí a gente foi somando outros casos. Até o fim, até pouco antes da publicação da primeira matéria, a gente tinha 2 casos confirmados, as meninas reconheceram efetivamente o cara, e 2 fortes suspeitas. E esse número aumentou drasticamente do momento da publicação da matéria até o momento da gravação desse vídeo. E agora que a gente está falando aí, a polícia já trabalha com pelo menos 6, né? Que foi o que o próprio suspeito admitiu, e nos próximos dias devem sair outros pessoas que estão procurando e apresentando denúncias. Ele é um réu confesso, ele assumiu 6 casos, mas a gente já está investigando pelo menos 8, 9 casos. Então, nos próximos dias, esse número deve crescer um pouquinho mais. Nas palavras das equipes de investigação, eles falam que é muito mais do que 6, muito mais do que 8, talvez até mais que 10. A polícia fala que ele atuaria pelo menos desde o ano passado. Atuou ali teve um período em que ele atuou com bastante atividade, chegando a pegar quase um caso por semana, mas aí depois parou um pouco. E aí teve esses outros casos isolados agora nos últimos meses. Mas tudo isso ainda em fase, né, de suspeita e de análise, e que das próximas semanas aí deve ter novidades do caso no Jornal O Povo. Um dia depois que ele estuprou a vítima que nos procurou, a primeira vítima, ele estuprou outra mulher. É uma mulher que ela foi descoberta recentemente agora, e no dia seguinte ele praticou o estupro com essa moça que nos procurou no dia seguinte, no mesmo lugar, só que em um bar diferente, pegando a cliente num bar diferente, mas ele levou para o mesmo lugar e também estuprou a mulher. Então em junho a gente sabe de pelo menos 2. Tem uma coisa curiosa no depoimento dele, que a gente não teve acesso, mas algumas fontes passaram alguns detalhes pra gente, e ele afirma que ele é louco no depoimento, e que ele nunca fez tratamento, né? Ele diz assim, eu tenho problemas psicológicos. Aí pedindo, você tem que comprovar isso? Ele disse que não tinha como provar, mas ele disse que toda a família dele sabe que ele tem problemas psicológicos, que ele é maluco, doido. Ele usou essas palavras, né, no depoimento dele. E a gente estava em contato com uma fonte que conhecia esse rapaz, tinha sido professor dele, e esse rapaz, essa fonte, falou que ele era um cara absolutamente normal, acima de qualquer suspeita, e que ele nunca imaginou que ele seria capaz de fazer uma coisa assim. E no depoimento da primeira moça que veio procurar a gente, ela disse claramente, podia ser meu colega de faculdade. É um cara super normal, com seus 20 e poucos anos, bonito, bem vestido. Ela falou que o carro tava limpo, simpático, tranquilo. Então assim, é um cara acima de qualquer suspeita. O modus operandi dele sempre era muito parecido. Primeiro que ele escolhia perfis muito parecidos de vítimas, né? Quase sempre eram meninas de 20 a 25 anos, que estavam ali pela região da Aldeota, bares badalados, conhecidos ali em torno da Avenida Barão de Studat. Ele esperava elas pedirem um carro para volta ali, a partir de uma meia-noite, pegava elas na Aldeota e depois seguia dali para a direção das Dunas, geralmente pela Avenida Santos Dumont, onde ele ia para um terreno baldio, já no bairro Dunas, próximo ali da Fanó, atrás, num terreno deserto. Perto da cidade de Fortal, né? Exatamente, onde ele fazia as violências, né? Ele agredia bastante, a gente teve relatos que disse que tinha bastante agressão, ameaçava elas e aí pegava uma câmera e filmava também alguns atos sexuais, e depois abandonava elas no meio do nada, num terreno baldio, no escuro, sozinhas, de madrugada, em que a vítima precisava correr cerca de 500 metros, né, até conseguir algum tipo de socorro, ou seja, uma situação de horror completo. Por falar em modus operandi, uma coisa bem curiosa é o modo como esse cara se cadastrava nesses aplicativos. Esse cara, ele é técnico em radiologia, já trabalhou em algumas clínicas da cidade, a gente tem essa informação.
e ele usava o cadastro dos pacientes que iam fazer exames de raio-x, usava esses cadastros para criar contas falsas no aplicativo. Tanto é que quando a moça foi chamada para fazer o reconhecimento dessas pessoas que estavam com o CPF cadastrado, uma das pessoas era inválida, não tinha movimento das pernas, e a outra estava numa UTI de hospital. Então ele usava os dados dos pacientes para fazer esses cadastros. Quem tiver alguma denúncia para fazer com relação a esses casos, pode procurar a gente pelo ramal 3255-6024 ou pelos nossos e-mails aqui institucionais, carlosmaza@upovo.com.br e jader.santana@upovo.com.br.